Acontece neste final de semana a Expo Cannabis Brasil em São Paulo. O evento é o maior no setor da América Latina. A Expo Cannabis funciona como um ponto de encontro para empresários, investidores, profissionais de saúde e pesquisadores do setor. O país tem atualmente 672 mil pacientes em tratamento com cannabis medicinal e poderia movimentar 26 bilhões por ano e gerar 226 mil empregos com a regulamentação da cannabis. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a Larissa Uchida, CEO da Expo Cannabis Brasil. Larissa, bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Thalita. Bom dia. Bom, para a gente começar, queria falar justamente sobre esse potencial econômico, que tem se o Brasil se abrisse, abrisse as portas de regulamentação para esse tipo de uso de medicamento. A gente sabe que há toda uma discussão paralela, Larissa, que acaba prejudicando esse processo justamente pelo estigma que se coloca ali quando se fala sobre esse tipo de tratamento. Mas eu queria ouvir de você agora sobre este potencial. Olha, o potencial é muito grande, já que a gente consegue utilizar todas as partes da planta para algum tipo de fim, né? Então, é possível produzir, por exemplo, com as sementes, alimentos, bebidas, né? Pode-se fazer também cosméticos, né? Quando a gente fala de fibras da planta, a gente consegue produzir tecidos, né? A gente consegue, com as folhas também, trabalhar com cosmético, com alimentos, né? E quando a gente fala da flor, a gente está falando especificamente de retirarmos os fitocannabinoides dessa planta e produzir remédios, né? Então, uma planta que ela tem realmente um impacto, né, em diversas indústrias, né? Uma planta que tem múltiplos usos e que a gente vem com um evento esse ano mostrar esses múltiplos usos, que é possível, além do medicinal, a gente ter impactos também na indústria têxtil, alimentícia, de construção civil, né, de biocombustível, papel e celulose. Então, é realmente uma planta que ela pode ter um impacto muito grande na economia brasileira se a gente pensar numa regulamentação mais ampla acontecendo no Brasil. E esse número, citando um pouco desse grupo que usa como medicinal, a cannabis medicinal, 672 mil pacientes hoje no Brasil. É um número muito expressivo. A gente está falando para o tratamento de quais tipos de doença. Esses pacientes, muitos acabam enfrentando uma longa luta judicial, para conseguir o direito a esse tipo de tratamento. Mas que queria focar neste espaço da cannabis medicinal, que inclusive está entre as discussões mais importantes hoje no Brasil. Exatamente. Hoje a gente tem uma série de pacientes que têm acesso para importar esse remédio, né, de fora do país. A gente tem hoje também a possibilidade de pessoas que querem se tratar com cannabis e que têm uma prescrição médica a comprar, inclusive nacionalmente, né, nas farmácias. Hoje a gente já tem mais de 20 marcas distribuindo produtos à base de CBD, principalmente. Então, é possível ter esse acesso hoje. E uma outra terceira via também é a possibilidade, né, das pessoas conseguirem adquirir os produtos, né, por meio de associações de cannabis medicinal que já existem no Brasil e que fornecem também os remédios, né, sejam flores em formatos de pomadas, enfim, óleos também. E o interessante é que é um tratamento que pode conseguir atingir diversos pacientes, né? Porque como existe no nosso sistema um sistema endocannabinoide, que é um sistema que vai promover, né, a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo, acaba sendo um remédio que vai atingir o equilíbrio do nosso corpo como um todo. Então, por isso que é possível tratar com cannabis diversas enfermidades, né? Desde uma epilepsia, né, um Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem realmente diversas enfermidades que podem ser relacionadas, né, com um tratamento muito positivo com cannabis, já que a planta contém um fitocannabinoide que vai buscar o equilíbrio do nosso organismo. Agora, Larissa, eu não posso deixar de citar também as discussões um pouco atrasadas em relação à eficiência da cannabis e que acabam atrapalhando também um pouquinho esse processo, né? E eu falo atrapalhando porque essa discussão também no Congresso Nacional, em outros setores da economia,
e por lá muitas vezes acaba encontrando a barreira da confusão da cannabis com a maconha. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo da extração ali da planta. Você já citou alguns pontos cruciais, mas por mais que pareça ser ainda um discurso, né, retrógrado, é importante a gente ressaltar também essa separação neste momento. Sim, olha, a planta, ela é uma planta que é a mesma planta, seja ela para um uso adulto, seja ela para um uso terapêutico, né? O que diferencia também muito a planta no sentido do que é remédio, do que pode virar um tecido ou um outro tipo de produto, é porque é considerado o percentual, né, do fitocannabinoide THC dentro da composição dessa planta, né? Então, geralmente, né, até 1% de THC ali é considerado um produto de baixo teor de THC e, portanto, ele é utilizado mais, né, para a indústria de cosméticos, né, e também de medicamentos, tá? E então, esse teor é o que determina, né, se é uma planta que vai ter um uso ou outro, né? Porém, a gente tem também diversos estudos científicos que mostram que não só o CBD, ele traz uma terapia para o organismo, inclusive o THC também pode trazer uma terapia, né, já que ele tem evidências de que ele pode ser utilizado, por exemplo, para dores crônicas, né? Então, é importante, né, que a gente consiga ter mais viabilidade também de estudar a planta aqui no Brasil, né? Existem já muitos pesquisadores e muitas universidades estudando a planta, e isso é muito importante para que tenha assim um entendimento e um conhecimento maior, né, sobre todas as propriedades terapêuticas da planta e como que a gente pode, dessa forma, colocá-la em prática no nosso dia a dia, né, em tratamentos de enfermidades distintas que acontecem, e aí a gente está falando de tratamentos bem amplos, né, inclusive que podem ser utilizadas com relação à insônia, né, a ansiedade, que são doenças que conseguem atingir aí uma grande parte da população. Então, pode ser também, né, que ela consiga ser um remédio que possa ser atingido, né, trazer mais saúde para diversos pacientes brasileiros. Perfeito. Estou com ponto a ponto do que vai ser, enfim, discutido, né, neste encontro, nessa exposição, nesse Expo Cannabis. E aí outro ponto que chama atenção, Larissa, é que o agro também tem aí um destaque, né? O tema desta edição, Cultivar para Florescer, também é um ponto que vocês vão abordar, porque dialoga, conversa sobre essa possível regulamentação do cultivo também aqui no Brasil. Exatamente, Thalita. A gente veio com o tema Cultivar para Florescer, porque nós estamos esperando, né, e agora essa decisão da regulamentação para o cultivo para fins industriais no Brasil vai ser aguardada até dia 31 de março de 2026, né, e a gente espera realmente, né, que a gente consiga uma regulamentação mais ampla, onde não só a gente está falando, né, de uma regulamentação de um cultivo para fins medicinais, mas também, né, uma regulamentação que seja mais ampla, atendendo todas essas indústrias que possam ser impactadas, né? Ou seja, a indústria têxtil, a indústria de construção civil, né, de alimentos, bebidas. Por quê? Porque quando a gente pensa, né, no tamanho do Brasil e pelo Brasil também já ser, né, um país do agronegócio, e a gente está falando de uma planta, né, realmente ela pode ser uma regulamentação que vai mudar o futuro da economia brasileira, né? A gente está falando não só de uma planta que traz um retorno financeiro muito importante, né? De acordo com os dados da Kaya Mind, comparando a soja com a cannabis, a gente tem uma média de um retorno líquido por hectare cultivado da soja de R$2.000 por hectare, né? E um retorno líquido, né, da cannabis, ou seja, especificamente das flores da cannabis, que vão fazer o remédio para a população, né, de um retorno líquido de R$26.000, né, por hectare cultivado. Então, a gente vê realmente, né, que economicamente falando, né, é uma
uma planta que traz muito retorno líquido, né? E além disso, a gente está falando de uma planta que vai trazer também benefícios relacionados à sustentabilidade, né? Porque é uma planta que ela tem um ciclo curto, você consegue cultivar aí mais ou menos umas quatro vezes, né, a cannabis durante o ano, né? É possível também utilizar menos águas no cultivo, né? É uma planta que ela vai regenerar solo e é uma planta que ela também é carbono positivo. Então, além, né, das questões econômicas, a gente está falando de uma planta que ela vai realmente atingir todos os pontos, né, importantes de ODS relacionados à sustentabilidade. Então, eu vejo assim a cannabis como uma commodity que realmente pode fazer a diferença no Brasil, já que ela vai poder impactar em diversas indústrias, né, além da indústria farmacêutica. Perfeito. Larissa, muito obrigada pela tua participação. Só para a gente reforçar, até amanhã, né, a Expo Cannabis acontece aqui em São Paulo e aberto ao público, né? Quem quiser conferir, conhecer, como pode fazer? Exatamente. A feira é agora, dia 14 ontem, hoje, dia 15 e 16 amanhã. Todas as informações podem ser adquiridas no nosso site expocannabisbrasil.com. Perfeito. Muito obrigada. Excelente dia para você e sucesso por aí. Obrigada, Thalita.